5 mentiras que a defesa da cúpula do golpe contou durante o julgamento. Ontem, durante o julgamento. Durante o julgamento para recebimento da denúncia que foi recebida, por unanimidade. Todos os 8, o grupo crucial está no banco dos réus. Essas mentiras é importante a gente desmentir. Por quê? Porque isso aqui é alimento para a extrema-direita e alimento para os golpistas. Não é verdade? É. Tem gadinho chorando na live, gente? Fala para ele sentar e aprender, que a gente ensina, tá bom? A gente ensina com muito carinho, com muita paciência. A gente só não aprendeu ainda a desenhar, mas a gente explica. E aqui, ninguém fica enganado. Vamos ver as 5 mentiras aqui que é importante a gente reverberar. Primeira mentira. A denúncia, a defesa disse o seguinte: a acusação foi feita em cima da delação de Mauro Cid. Mentira. A acusação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não foi feita em cima da delação de Mauro Cid. O Procurador-Geral da República pegou a delação de Mauro Cid e requereu as provas que confirmassem o que ele delatou. Na parte da delação de Mauro Cid, em que a Polícia Federal não encontrou provas, como, por exemplo, Mauro Cid disse que uma das principais incitadoras do golpe de Estado foi Michele Bolsonaro, foi Eduardo Bolsonaro. Mas a polícia não encontrou provas disso. O que Paulo Gonet fez? Não denunciou nem Michele Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro. Porque a delação por si só não pode ser usada para acusar e processar ninguém. Ô, Polícia Federal, vamos pedir aqui, gente? Vamos pedir aqui? Ô, Polícia Federal! Ô, linda! Ô, gloriosa! Vai atrás das provas, vocês acham? Vamos enquadrar Michele e Eduardo Bolsonaro? Vai! Ontem eles falaram que vocês são muito fracos, vocês são fraquinhos, vocês mentiram, que vocês forjou prova. A defesa falou, vai atrás das provas em relação a Michele e em relação a Eduardo Bolsonaro. Entendeu, meu querido? O PGR não denunciou nem Michele nem Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque a delação por si só não foi a base da denúncia. Então, a primeira mentira é essa. PGR fez a denúncia em cima de provas confirmadas e vice-versa pela delação. Primeira mentira colocada. Para de mentir. Coloca aí. Oups, para de mentir. Segunda mentira. A defesa disse que não tiveram acesso aos dados de investigação. O Supremo Tribunal Federal disponibilizou todas as provas que foram usadas na denúncia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Procurador-Geral da República, junto com a Polícia Federal fez um trabalho de excelência. A Polícia Federal encontrou uma montanha de provas. E essas provas passou por um funil, que são as provas mais importantes. E essas provas foram as usadas para a denúncia. Todas essas provas que foram usadas para a denúncia, vídeos, áudios, documentos, prints, testemunhos, oitivas, delação, tudo foi disponibilizado para a defesa. Algumas provas que não foram usadas não foram disponibilizadas para a defesa nesse momento, porque não precisava. Não precisava, André? Não precisava. Porque o Procurador-Geral da República não usou isso. O que não está nos autos do processo não existe no mundo jurídico. Logo, a defesa não precisa se preocupar. Se tem 50 terabytes de prova e elas não foram usadas, elas não existem no processo. Ponto. Então, isso aqui é mais uma mentira. Todas as provas, tudo aquilo que foi usado para a denúncia, os advogados tiveram acesso, sim. Para de mentir! Bota aí! Para de mentir. Terceira mentira. O julgamento do STF é paralelo à Lava Jato. Arguiu a defesa lá, as defesas. E deveriam acontecer em plenário.
Primeira situação, não existe isso. Aí você fala assim, André, mas por que que Lula foi levado para o plenário? Tem alguma coisa a ver com a Lava Jato? Olha aqui. O relator Alexandre de Moraes explicou que o STF já havia firmado sua competência para tratar dos casos relacionados aos atos do 8 de janeiro com base na legislação vigente. O que vale é a legislação vigente. E a legislação vigente de hoje diz o quê? Que as turmas são as competentes para julgar questões criminais. Lá atrás, na questão de Lava Jato, que tinha ex-presidente envolvido, no caso de Lula e tudo mais, como tinha ex-presidente, era o plenário que era o competente. Na legislação vigente lá atrás, aquela época da Lava Jato. Na legislação vigente agora, é as turmas que é a competente. Então, que não tem nada a ver. A exceção de levar o caso ao plenário só se aplica quando o acusado ainda é presidente. Como o Bolsonaro não é presidente mais, a legislação atual hoje diz que vai para as turmas, que as turmas são competentes para julgar questões criminais. Se Bolsonaro fosse presidente, aí permaneceria a competência do plenário. Bolsonaro não é presidente. Bolsonaro é ex-presidente inelegível, inclusive. Daqui a pouco presidiário. Por isso que não vai para o plenário. Então, isso aqui é outra mentira que a defesa colocou lá. Bota aí, para de mentir. Não tem vergonha na cara de mentir, não? Ô, povo mentiroso. Quarta mentira. A defesa alega parcialidade de Moraes por ele ter sido alvo do plano de assassinato. A alegação foi rejeitada pelo STF, que já havia decidido por ampla maioria, em sessão anterior, que Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin não têm qualquer comprometimento com o processo. Isso aqui é muito importante a gente explicar, porque isso aqui é uma das bases principais das mentiras da extrema-direita. Meu querido, a gente tem que saber separar as coisas. Se toda vez, presta atenção nisso aqui, se toda vez que um juiz é ameaçado de morte por ser o juiz da causa, ele ter que ser afastado, nenhuma organização criminosa é julgada no Brasil. Porque todas as organizações criminosas, quando é denunciado, ameaça o promotor de justiça. Quando a denúncia é recebida e o bandido é colocado no banco dos réus, como aconteceu ontem com Bolsonaro e o núcleo crucial do golpe, quando é recebida a denúncia, o juiz da causa é ameaçado de morte. E não é por isso que se afasta um juiz. E não é por isso que um juiz se torna parcial. Não, porque se for assim, vou repetir, toda organização criminosa ameaça o promotor de justiça, de morte, ameaça o juiz. E se por isso afastá-los, nenhuma organização criminosa, nenhum bandido perigoso é julgado e condenado no Brasil. Entendeu? Por isso que não foi afastado e não será afastado o fato de Alexandre de Moraes ter sido ameaçado, ter tido plano de assassiná-lo, porque ele era o presidente do TSE e não passou pano para golpista em nenhum momento. Agora, eu tenho que te explicar. Só teria uma situação que poderia ocorrer o afastamento de Alexandre de Moraes. Qual situação, Andréia? Se ele, o juiz, por uma questão de foro íntimo, de saúde mental, diante de tanta ameaça, diante de tanta situação, ele, por uma questão de foro íntimo, ele poderia falar: eu vou me afastar. Por uma questão da minha integridade física, da minha integridade mental, por uma questão de foro íntimo, eu decido me afastar. Isso acontece, André? Acontece. Tem situações em que o juiz é tão ameaçado, é tão assim que ele tem até que pedir licença para descansar, porque ele não aguenta a pressão psicológica. Em relação a Alexandre de Moraes, você conta ou eu conto? Alexandre de Moraes vai, por questão de foro íntimo, se afastar, Andréia? Alexandre de Moraes se intimidou em algum momento com tanta ameaça
dizendo inclusive que iam sequestrá-lo, iam cortar a cabeça dele e colocar na Praça dos Três Poderes. Ele se intimidou, Andréia? Não. Disseram, tem provas lá, conversa desde os grupos de WhatsApp, disseram que ia sequestrar ele, levá-lo para Goiânia e prendê-lo no quartel-general dos Kids Pretos de Goiânia. Ele se intimidou, André? Não. Um outro grupo disse que no caminho para Goiânia, de Brasília para Goiânia, ia pegar e matar ele, sumiu o corpo dele. Alexandre de Moraes se afastou, Andréia, por uma questão de foro íntimo? Não. Pelo contrário. Alexandre de Moraes é do nosso tipo, do jeito que vai e volta. E quanto mais vem, mais nós vai. Você entendeu, meu querido? Então não tem nada disso aqui de parcialidade de Alexandre de Moraes. Até porque, presta atenção, todo esse embasamento jurídico que eu te expliquei foi confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por 2 vezes. A primeira vez foi por 10-1. Em dezembro do ano passado, agora de 2024, essa situação foi analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal se afastaria ou não Alexandre de Moraes. Por 10-1, eles disseram que Alexandre de Moraes é imparcial, não é suspeito e é o juiz da causa e que tem que participar. Dezembro do ano passado, pelo plenário. O único voto divergente foi de quem? Querendo afastar Alexandre de Moraes. A gente já sabe, né? Do papagaio de pirata de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Nem Nunes Marques votou para afastar Alexandre de Moraes. Decisão no plenário do ano passado. Dezembro do ano passado. E agora, semana passada, para não ter dúvida nenhuma, semana passada, o ministro Luiz Barroso colocou em sessão de julgamento do plenário novamente 2 recursos, da defesa de Bolsonaro e da defesa de Braga Neto, que queria o afastamento. Agora não era só de Alexandre de Moraes mais não. Queria o afastamento de Alexandre de Moraes, de Flávio Dino e de Cristiano Zanin. Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Qual foi o placar, Andréia? Para o não afastamento. 10-1. Porque o novamente terrivelmente evangélico votou para afastar Alexandre de Moraes e Dino. Só ele novamente, André Mendonça, votou para afastar. Em relação a Cristiano Zanin e Andréia, nenhum voto para afastar. São competentes, são imparciais, não são suspeitos e estão prontos e habilitados para julgar Bolsonaro e sua organização criminosa. Entendeu, meu querido? Então isso aqui é outra mentira que a extrema-direita continua propagando nas redes sociais. Por quê, André? Porque eles trabalham com o desespero. Eles trabalham com a mentira, eles trabalham com a fake news, eles trabalham com a desinformação, usando a pouca capacidade cognitiva das pessoas, muitas vezes para enganá-las, e a falta de conhecimento para manipulá-las. Eu fico revoltada com isso. Porque isso é canalha, isso é criminoso. Eles elaboram as teses deles com meias-verdades, que são mentiras bem contadas, e misturam uma verdade e imbui ali a mentira e engana as pessoas. Agora, é claro, nem todos são enganados, não é verdade? Tem gente que encontrou ressonância no golpismo, a partir do seu machismo, da sua homofobia, do seu racismo, da sua misoginia, do seu fascismo. Eles encontraram representatividade. E eles não querem saber da verdade. Eles querem o quê? O caos. Eles querem o quê? A imposição do fascismo. Pode mentir, pode atacar, pode matar, pode fazer o que quiser, pode explodir, que não interessa. E o outro pobre de direita que odeia tanto o que ele é, que acaba apoiando a extrema-direita para ver se é aceita por eles. De tanto que sofreu, de tanto que sofre, às vezes por ser preto, quer ser branco, às vezes por ser pobre e quer ser classe média, né? E o pobre metido a besta, que acha que um dia a extrema-direita vai aceitá-lo. Não vai te aceitar. Eles vão te usar e te manipular e depois te descartar, como fizeram no 8 de janeiro, e te colocar no matadouro. Oh! Desce daí! Ô, Alice! Desce daí, Alice!
Vai ficar nesse fantástico mundo de Bobs até quando? Alice no País das Maravilhas. Acorda pra vida, deixa de ser imbecil, de ser usado, manipulado e depois descartado. Última mentira. Para de mentir. Para de mentir. Quem é o pai da mentira? É o capeta. Continua mentindo aí pra você ver onde você vai. Vai pro quinto dos infernos. Agora eu tô usando a ideia de vocês, né? O pai da mentira é o capeta. Para de mentir. Tá ficando feio já. Última mentira aqui que a gente tem que ser analisada. Que a gente vai analisar. A defesa teve pouco tempo para ler o processo. Alegando violação do amplo direito de defesa, os advogados pediram um prazo maior para ler a denúncia da PGR e montar sua sustentação. Mas a verdade é que o prazo dado pelo STF está dentro das normas legais e não havia motivos para atrasar ainda mais a justiça. Isso aqui é outra mentira. Todas as defesas. Isso é, pega o código. Qual código, André? Código de Processo Penal. O advogado, por mais simplório que ele seja, ele sabe que o prazo para apresentação de defesa é quantos dias? 15 dias. Está lá no Código de Processo Penal. O que ele tem que fazer, então? Estudar. Estudar, estudar, estudar. E agora eles já estão sabendo que... presta atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. Eles já estão sabendo que os 8 estão no banco dos réus. O que eles vão ter que fazer? Eles já têm que organizar a defesa deles. O prazo é um prazo de 15 dias, mas já tem que estar estudando. Vai dar o quê? Vai se brincar, vai dar uns 100 dias para eles estudar tudo. Até Cristiano Zanin marcar a sessão de instrução e julgamento, vai ser uns 100 dias. Porque vai ter que passar os outros, o núcleo 2, o 3 e o 4, para o recebimento da denúncia. Até lá, já tem mais de 100 dias. Aí eles vão chegar lá, a primeira coisa que eles vão fazer: ai, nós não tivemos prazo para defesa. Vergonha na cara também nunca teve, né? Sabe o que a defesa falou, gente? A defesa queria 83 dias para apresentar a defesa. Sendo que o Código de Processo Penal fala que é 15 dias. Sabe o que a defesa falou? Não, nós queremos o mesmo prazo que o Procurador-Geral da República teve para oferecer a denúncia. Porque o ano passado, novembro para dezembro do ano passado, a Polícia Federal concluiu o inquérito policial com um relatório de quase 900 páginas, indiciando Bolsonaro e 37. Isso foi para o Procurador-Geral da República. Aí o Procurador-Geral da República nem entrou de recesso, você lembra? Em janeiro todo, analisando. O Procurador-Geral da República demorou 83 dias para dar e oferecer a denúncia. Aí a defesa queria 83 dias para apresentar a defesa. Andréia, mas o Procurador-Geral da República, o Ministério Público, não tem prazo para o oferecimento da denúncia? Não. Eu sempre explico para vocês, os prazos para o Estado juiz, para o Estado acusação, em regra, são prazos impróprios. O que é isso, Andréia? Ele não precisa obedecer o prazo. Se ele entender que precisa de mais tempo para trabalhar, para chegar na justiça, para chegar ao interesse público, ele pode levar mais tempo. Diferente da defesa. A defesa tem que seguir os prazos, cuja a dilação probatória só pode se dar se tiver autorização do juízo. É assim que funciona. E sempre foi assim. E não é novidade para ninguém. Então, isso aqui é outra mentira. Teve prazo, sim, para apresentar a defesa. E vai ter muito mais. Porque já tem que estar trabalhando tudo agora. Porque o bicho vai pegar na sessão de verdade, que vai ser a sessão de instrução e julgamento, que vai ser marcada ainda. Já tem que estar trabalhando e estudando todo o processo e todas as provas. Já está lascado de qualquer jeito mesmo? Vamos ver aqui algumas cenas. Você já curtiu a live, meu querido? Curte a live. É importante. Toca no like. Já botou? Já botou? Bota grande. Sem anistia. É só o começo do início do fim de Bolsonaro, em que a justiça será realizada plenamente. Aí alguns de vocês, antes de eu mostrar aqui, eu vou... Andréia, prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é uma medida cautelar extrema.
segundo o campo judicial jurídico. Ela deve ser a última medida a ser implementada. Existem algumas situações em que Bolsonaro pode ser preso preventivamente. Antes de uma sentença condenatória, que é a legítima para uma prisão, que deve ser esse o itinerário e é esse o ideal da justiça, ser preso só com a decisão condenatória definitiva, Bolsonaro pode ser preso antes. Mas para isso tem que ocorrer alguma situação que enseja a prisão preventiva. O que seria isso, por exemplo? Tentar fugir. Bolsonaro hoje tem um passaporte apreendido. Bolsonaro não pode sair do território nacional. É essa a decisão já dada pelo Supremo. Bolsonaro não pode sair do território nacional. O passaporte dele está apreendido. Se Bolsonaro for pego tentando sair do Brasil, isso é tentativa de fuga. Até porque Bolsonaro não é mais indiciado somente. Bolsonaro é denunciado e Bolsonaro hoje é acusado, é réu, está no banco dos réus. Se ele for pego tentando sair do Brasil, isso é caracterização de tentativa de fuga, dá ensejo à prisão preventiva. É uma das situações que pode ocorrer. Se Bolsonaro começar a causar balbúrdia demais, atacando ministros, atacando a justiça, tentando obstacularizar o trabalho da justiça, isso também é causa de prisão preventiva. Pode ser decretada a prisão preventiva de Bolsonaro também. Outra situação que pode ser causa de prisão preventiva, a tentativa de destruição de provas. Se Bolsonaro for pego tentando destruir alguma prova que o incrimine, é caso de prisão também. Coação no curso do processo é crime também da causa de prisão preventiva. Se porventura Bolsonaro ou algum dos seus aliados forem pegos tentando coagir, por exemplo, uma testemunha, vai para cadeia, é caso de prisão preventiva. Enfim, são vários os casos que, se ocorrer durante o curso do processo, o acusado, o réu, pode ser preso preventivamente. Se ocorrer algum desses casos, Bolsonaro vai para a cadeia antes da condenação definitiva. Ele ou qualquer um dos 34 que foram denunciados pelo PGR. Por isso que, diante desse contexto, na minha opinião, Bolsonaro já está sendo monitorado. E não só ele. Na minha opinião, Bolsonaro já está sendo monitorado 24 horas por dia pela Polícia Federal. Porque se Bolsonaro, por exemplo, fugir, sair do país, é difícil pegá-lo dentro de um território fora da soberania nacional do Brasil. Se Bolsonaro se abrigar numa embaixada, também não é possível entrar para prendê-lo se não tiver autorização do embaixador representante dessa embaixada. É fuga também, mesmo estando no território nacional. Então, eu acredito que Bolsonaro já está sendo monitorado 24 horas por dia por uma equipe da Polícia Federal. Porque se ele fugir ou entrar numa embaixada, a aplicação da lei penal será frustrada. Pode ocorrer o julgamento, André? Vamos supor que Bolsonaro se esconda dentro de uma embaixada. Ou então, fuja para a Argentina e Milei lá abrigue ele e diga, aqui ninguém entra. Pode acontecer? Pode. O processo continua. O processo continua. O advogado de Bolsonaro vai estar presente e o processo continua. Só que para prender Bolsonaro vai ser difícil. E muitas vezes a aplicação da lei penal será frustrada. Logo, essas medidas cautelares, como, por exemplo, uso de tornozeleira eletrônica, monitoramento por meio de uma equipe da Polícia Federal, a proibição de se apresentar, de se aproximar de embaixada, essas medidas são necessárias. Especialmente agora, depois que Bolsonaro virou réu. E tem pedidos lá para o PGR analisar.
Tem 3 pedidos o PGR analisar. Primeiro pedido, proibição de Bolsonaro sair de Brasília sem autorização judicial. Foi o primeiro pedido que foi feito, inclusive pelo deputado federal Lindenberg Farias e pelo deputado federal Rogério Correia. Segundo pedido, monitoramento eletrônico, que é o caso de tornozeleira eletrônica. Nada impede que esteja havendo monitoramento pessoal, viu, gente? Que eu acredito que está havendo. Uso de tornozeleira eletrônica, PGE tem que dizer, e também a proibição de Bolsonaro de se aproximar de embaixada. Até porque Bolsonaro já se abrigou na embaixada da Hungria no dia 12 de fevereiro do ano passado. Bolsonaro foi para a embaixada da Hungria logo depois da Operação Tempus Veritatis, no dia 8 de fevereiro do ano passado, em que ele recebeu o toque da Polícia Federal em todos os seus endereços, inclusive de seus filhos, exatamente dentro desse contexto da investigação da tentativa de golpe. Bolsonaro achou que ia ser preso, correu e foi para a Embaixada da Hungria. E dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro também, com 2 malas de joias, correu e foi para os Estados Unidos, usando do avião da Presidência da República ainda, porque o era, com 2 malas cheias de joias, foi para os Estados Unidos para criar um álibi, porque sabia o que ia ocorrer no 8 de janeiro. Quem falou isso? Polícia Federal e PGR. Então, Bolsonaro é fujão. Agora, PGR precisa se manifestar. Alexandre de Moraes mandou todos esses pedidos feitos por esses 2 deputados federais. Não foi Alexandre de Moraes que fez o pedido, foi os deputados federais. Para que o PGR se manifeste e dê a sua opinião, enquanto titular privativo da ação penal. PGR vai se manifestar. Na minha opinião, se o PGR se manifestar positivamente, Alexandre de Moraes vai dar a ordem. Se ele manifestar que não tem que fazer isso, Alexandre de Moraes não vai dar a ordem. E Alexandre de Moraes poderia dar a ordem, mesmo em contradição ao PGR? Poderia. Porque quem manda é o judiciário. O Ministério Público opina, dá o parecer. Mas quem manda de fato de verdade é o judiciário. E na minha opinião particular, PGR tinha que se manifestar pelo monitoramento eletrônico de Bolsonaro. De início. O que é isso? O uso de tornozeleira eletrônica. Essa situação volta para Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes determina, então, o uso de tornozeleira eletrônica. Só que tem um porém. Em relação a todos. Não é só em relação a Bolsonaro, não. A todos os 8, os 7 e Bolsonaro, para mim tinha que colocar a tornozeleira eletrônica. Todos. Que é o grupo principal, que é o grupo crucial, em que está Bolsonaro. E você fala assim, e Andréia, se o PGR se manifestar por colocar a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, Alexandre de Moraes pode estender para todos os 8? Pode. Quem manda é o judiciário. Ele pode. Tinha que colocar a tornozeleira eletrônica no grupo crucial, que são os 8. Bolsonaro, Alexandre Ramage, deputado federal, hein? Delegado da Polícia Federal, ainda, Ramage. Anderson Torres, tinha que colocar General Braga Neto, General Heleno, General Paulo Sérgio Nogueira, Almirante Almir Garnier. Mauro Cid nem não precisa não, que Mauro Cid não vai fugir. Que Mauro Cid é o delator, se ele fugir, ele tá lascado. Então tinha que colocar a tornozeleira eletrônica em todos os que estão no banco dos réus, que fazem parte do grupo crucial. Todos esses aqui, na minha opinião, tem que colocar a tornozeleira eletrônica, que é o grupo crucial. Bolsonaro, Alexandre Ramage, Almirante Almir Garnier, Anderson Torres, General Heleno, General Paulo Sérgio Nogueira, General Braga Neto, que Braga Neto não precisa porque já está preso, mas se ele for liberado da cadeia, o General Braga Neto tem que colocar a tornozeleira. E Mauro Cid não precisa, que Mauro Cid fez a delação. Então ele não vai fugir, porque se ele fugir, ele perde tudo. Ele não vai ser tão imbecil desse jeito. Entendeu, meu querido? Então, essas as situações. Que é Luiz Fux. Que se brincar, no processo final, vai dizer que concorda com a maioria e que realmente foi tentativa.
Pegou o código? Pega o veredito, meu querido e minha querida. Pega o veredito, penas mínimas, 22 a 28 anos. Penas máximas para o grupo crucial, 64 anos de chilindró. Tá com dó? Leva para casa. O que eu acho? Eu acho é pouco. E o que nós queremos? Justiça. Por quê? Porque é sem anistia. Meu querido e minha querida, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Opa, pera, opa, calma, sai ainda não. Senta o dedo no like, arrocha no like, toca o gadinho, Andréia, não. O gadinho a gente fala, senta e aprende. Toca no like. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. E você concorda? É sem anistia? E aí, o que você acha? Com tornozeleira ou sem tornozeleira? Tá na hora da tornozeleira. Coloque o seu comentário. Quero saber. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Muito obrigada pela sua paciência, pela sua resistência. É só o início do fim de Bolsonaro e de sua organização criminosa, por uma questão de justiça. Muito obrigada, meu querido e minha querida! Viva a democracia que venceu! Viva a justiça! Viva a todos nós, patriotas, de fato e de verdade. Muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.